Uhum. Vamos lá. Vou terminar então, para não ficar te prendendo aqui. Eu espero aparecer outra pessoa. A gente parou no domicílio, né? Isso. Então vamos lá. Obrigada e obrigado. Toda vez que a gente fala sobre obrigado e obrigada, a gente fala sobre um adjetivo que, num contexto de agradecimento, quando significa que alguém se sente agradecido por algo. E ele concorda com o elemento ao qual ele se refere, em gênero e número. Pode ser masculino ou pode ser feminino. Singular ou plural, mas ele depende da pessoa que se sentir obrigada a retribuir algum determinado favor. Toda vez que a gente se sentir agradecido por alguma coisa, a gente vai agradecer, a gente tem que concordar com a pessoa que agradece, não com a pessoa que é agradecida. Um exemplo, se eu falo alguma coisa, se você me fala uma coisa e eu me sinto agradecido por isso, eu respondo muito obrigada, porque eu, a pessoa, estou de acordo com o agradecimento, com isso que você me falou. Então, toda vez que há um homem agradecendo, ele fala no masculino, obrigada, e a gente, que é mulher, fala no feminino. A gente tem também menos e menos. É muito comum a gente ver alguém falando alguma coisa, pega menos coisa. Só que a gente tem que lembrar que o menos ele não existe. O menos ele é uma construção verbal comum que a gente usa no dia a dia, mas ela não existe gramaticalmente, é errado. Diferente do menos, o menos é um advérbio que ele não é flexível. Ele sempre é usado no singular e no plural, seja ele em substantivos femininos ou substantivos masculinos. Menos amigos, menos gente. A gente tem também o abaixo junto e abaixo separado. Toda vez que eu falo sobre abaixo junto, eu estou revelando o sentido de um lugar menos elevado, algo que está numa posição inferior. Então, essa palavra é sinônima de embaixo, debaixo, sob, por baixo. E a gente também tem sempre confunde sob, sobre. Sob, com B muda, é sempre por baixo. Sobre, com BRE, é sempre acima. Embora o abaixo junto seja mais utilizado como advérbio de lugar, ele também é utilizado em situações que envolvem algumas interjeições. Para Marcela, era inaceitável que ocupasse uma posição abaixo de sua amiga. Era inaceitável para ela estar numa posição inferior, estar debaixo, estar sob a sua amiga. Diferente do abaixo separado, que é sinônimo do debaixo, quando escrito separado também, para baixo ou até embaixo, e é antônima do alto. Toda vez que a gente usa o abaixo separado, a gente pode substituir para baixo, porque ele é formado pela preposição a mais o adjetivo baixo, que é estar por baixo. E quando a gente utiliza essa contraposição, ela desempenha o papel de locução adverbial. A gente tem como exemplo de alto a baixo ou de cima a baixo. Toda vez que a gente fala sobre algo que está por baixo
mas não no baixo, no sentido que de estar por baixo, de estar descendo, a gente utiliza o abaixo separado. Na apostila, a gente tem um exemplo. Quando percebemos, lá estava o brinquedo sendo levado correnteza abaixo. Estava indo embora, estava lá embaixo já da correnteza. Não é o baixo no sentido de estar sob algo, é no baixo no sentido de estar longe, estar indo para baixo, descendo alguma coisa. E a gente também tem como exemplo, quando entrei na loja, José me olhou de cima a baixo. Naquela tarde, o gato rasgou a cortina de cima a baixo. Toda vez que eu uso o sentido de estar até a parte baixa, de estar correndo para uma parte baixa, de estar longe, indo para algum lugar mais baixo, não necessariamente inferior, eu uso abaixo separado. Temos que lavar as janelas do alto a baixo desse prédio. Temos que lavar todas as janelas, seja lá de cima até as janelas da parte baixa. A gente tem também acima separado e acima junto. Toda vez que a gente usa o acima separado, a gente fala do topo. A palavra é um substantivo feminino no singular. Por isso que ela pode ser acompanhada de um artigo feminino. E pode ser flexionada em número. A gente pode falar também as cimas. O exemplo que a gente tem aí é: acima dessa árvore é repleta de flores. No topo dessa árvore, na parte superior dessa árvore, está cheia de flor. E eu também pode substituir elas por topo, como eu fiz, e fazer algumas alterações para o sentido não mudar. A gente pode colocar: acima daquela estátua está tomada por pombos de rua. O topo daquela estátua está tomado por pombos de rua. E além disso, a gente também usa ela, além disso, nem sempre esse substantivo cima parece acompanhado de artigo. A gente tem aí como exemplo: a vista de cima daquela montanha é fantástica. A vista do topo daquela montanha é fantástica. Andei em cima daquela construção, andei no topo da construção. Toda vez que eu posso tirar o artigo e eu posso substituir por topo, ou pela parte de cima ou pela parte superior, eu uso acima separado. E quando eu uso acima junto, ele está ali indicando uma posição e geralmente é acompanhado ou especificando a ação de um verbo ou a qualidade de um adjetivo. Como exemplo, a gente tem aí: hoje eu estacionei o carro mais acima. Hoje eu estacionei o carro na parte de cima. Eu estou indicando a posição de algo. Vi seu nome mais acima na lista dos convocados. Segundo a posição da lista, o seu nome estava mais acima. A gente tem: veja, um pica-pau está voando acima daquela andorinha. Um pica-pau está posicionado por cima daquela andorinha. A gente também utiliza ele como advérbio de lugar. É importante notar que a palavra acima ela é invariável, ou seja, ela não flexiona, nem em gênero, nem em número, nem em grau. A gente tem como exemplo aí: aquele presente acima do meu é muito mais legal. É muito legal. Aquele presente que está por cima, está sobre o meu, posicionado sobre o meu, é muito mais legal. Eu posso passar para o plural: aqueles presentes acima do meu são muito legais. E esse significado dele não se opõe ao do advérbio de lugar abaixo, que a gente viu antes, porque significa na posição inferior. Por quê? Toda vez que a gente fala ela está 2 faixas acima do grau da irmã no judô, a gente fala que ela está posicionada em cima da irmã. E eu posso trocar isso, eu posso opor e colocar no abaixo. Ela está 2 faixas abaixo do grau de sua irmã no judô. Ela está posicionada abaixo da sua irmã no judô. O que nós temos para hoje, Natália, é isso. Só vou trazer um tópico, porque se eu encher de conteúdo aqui, vai ficar corrido, só tem mais 15 minutinhos. E aí só temos eu e você, eu não vou te prender, tá bom? Eu vou subir agora na plataforma, já dei o seu feedback sobre a sua atividade. E para a próxima aula, vou deixar aí as atividades para a gente fazer, então. Da Já tem página. uma data para a prova? A prova, segundo o planejamento, vai ser dia 8 de junho. 8 de junho? Isso. Porque eu preciso da prova dia 8. Dia 15, eu dou o feedback da prova, quem tiver passado é
tchau e benção. Quem tiver ficar de recuperação, a gente vai fazer uma revisão daquilo que mais foi visto como dificuldade na prova, para a gente fazer a recuperação na outra semana. Uhum. Mas a prova para vocês está marcada para o dia 8, Tá bom. porque a gente tem mais uma atividade dia 18 de maio, sem ser na semana que vem, na próxima. Tá. Aí vai ser só sobre expressões problemáticas e função da sintaxe que a gente vai ver na próxima aula, Tá bom, então. tá bom? Obrigada, Uhum. Natália. Boa noite. Até a Obrigada. próxima Boa aula. noite. Até a próxima. Tchauzinho.